Bom, a minha intenção hoje é de que todos nós tenhamos aqui um foco, uma atenção voltada para o que nós vamos conversar, para onde a mente da gente pode ir, né? Com as informações que a gente já tem mesmo aqui em mente, né? Então, eu costumo dizer que são gavetinhas, né? Que tem informações ali e que elas são abertas à medida que a gente dá o estímulo, à medida que a gente ouve, né, vê algo, então dá um start e lá está a informação e a gente vai tentar puxar. É, eu queria levar o pensamento de vocês, né, àqueles últimos estudos que eu estive dando para vocês. Tem tempo, por isso que eu vou tentar levar vocês novamente a raciocinarem sobre isso, né? A gente falou sobre algumas coisas. Se tiver alguém aqui que se lembra do que foi tratado a última vez que a gente estava estudando, que eu trouxe para vocês um assunto, era sobre um artigo que a Anciantes postou, e isso foi postado mais ou menos em dezembro de 2022, e depois eu trouxe esse estudo para a gente relembrar. Foi uma série, assim, eu dei primeiro um passo em cima do mesmo artigo, depois outro passo, um segundo passo, depois eu parei no terceiro passo, e hoje eu queria fazer o quarto passo na mesma temática. Mas alguém se lembra do que a gente falou? É, pode ser do primeiro, do segundo ou do terceiro, tá? Tudo bem se não se lembrar, porque até eu tive que revisar para lembrar, porque realmente faz tempo. Mas, E assim, um assunto. Sim? Alguém quer falar? eu acho que você falou sobre um pouco sobre esse efeito manada e foi trazendo, acho que no terceiro estudo, é, você trouxe também aqueles que incitam a essa. Tá de lado virou sua Ah, imagem. desculpa, é porque ao mesmo tempo que você está falando, eu sim, toquei aqui na mensagem, né? Mas eu vou Ah, tá. fechar. Pode ver Hum. se você quiser, não tem problema. Não, tudo Então, bem. traz aqueles que são os que incitam e traz aqueles, eu estou falando estou parafraseando, né? E traz Sim, sim. aqueles Tá que ótimo. fazem o que esses incitadores estão incentivando a ser feito. Aham. Eu me lembro, mais ou menos disso, e você traz a gravidade, a importância disso, né? Que você acaba crendo em teorias, e isso vai virando uma coisa gigantesca, né? E assumida por pessoas que vão convencer outras pessoas, grupos, né? Grandes, pequenos, etc. Não sei se é mais ou menos isso. É isso mesmo. É, então, eu vou colocar aqui o artigo que vai estar lá no Mídia, é 597. Se alguém depois quiser voltar lá e dar uma olhada, ou se tá ao contrário para vocês, ou tá tudo bem? Aqui a escrita. Tá certinho. Ótimo. Se vocês quiserem abrir aí também, né, enquanto a gente vai conversando sobre o assunto, vocês quiserem visualizar esse artigo, é só mesmo ir lá na parte de documentos, né, do grupo, e vocês vão colocar artigo 597, aí já vai abrir lá, e também lá tem os comentários da Anciã Tese, e é onde a gente vai, no finalzinho, discorrer, porque as primeiras partes dos comentários a gente já entrou, e agora eu vou voltar no que a Rose está falando, é exatamente isso, porque a gente falou sobre ódio e a radicalização. Tá dando para enxergar direitinho? Dá sim, Cris. Entender? Ok. E aí, a gente viu que
essas duas coisas servem como proxy. Digamos um procurador, né? E aí a Rose trouxe para a gente sobre a manada colaborativa. E aí a gente vê dentro dessa manada que sai daqui, né, desse procurador, ou digamos que o procurador a gente vai lembrar da manada colaborativa. Lembrando que o artigo ele fala sobre o massacre de Uvalde e essa pessoa que cometeu esse ato, um atirador, ele frequentemente ameaçava meninas, adolescentes online. E daí, nessa manada colaborativa, quando a Rose traz para a gente a memória isso, tem lá o que ela falou também sobre os co-inspiradores. Vou colocar um Szinho aqui na frente, tá? Co-inspiradores e também os conspiradores. Vou colocar um Szinho aqui de baixo. E a Lara também comentou aí na mensagem que tinha a ver com o comportamento dos adolescentes, né? Nós também entramos nisso, falando sobre como que às vezes é tratado online, como fica comum, fica normal, né? Entre aspas, é uma linguagem ali da internet. Então, a gente está percorrendo entre a parte um do estudo, a parte um do estudo é bem exatamente isso aqui. Depois a gente fala sobre os adolescentes e como isso pode ser camuflado e colocado como sendo uma linguagem ali, né? Deles na internet e tudo, e passar como comum, como é assim mesmo a forma que se comunica ali, e não vendo o perigo, né, não vendo a seriedade do que aquilo pode ser e a consequência que aquilo pode trazer, e também a parte onde podem, eu vou colocar um termo, as pessoas podem se tornar conspiradores, né? Elas podem ser conspiradoras. E os conspiradores são aqueles que inspiram, incitam isso. E nós, então, paramos um pouco ali na parte em que eu dei uma pausa e levei para um outro lugar. Na parte 3, eu tento colocar essa coisa da palavra normal, né? A gente tenta olhar para a palavra normal, entre aspas, porque, na verdade, a parte da sociedade coloca essa palavra de uma forma, digamos, inadequada, porque é delicado, né? Parte da sociedade vê, por exemplo, uma pessoa com deficiências como não sendo normal, né? Ela não está dentro do padrão criado para a normalidade. Parte da sociedade vê, por exemplo, uma mulher, talvez, fazendo correções faciais, né? Coisas para sua beleza e tal, porque ela está. Isso hoje é normal, porque ela está entrando dentro desse padrão colocado pela sociedade de beleza. Então, assim,
tem várias formas de encarar essa palavra, várias formas inadequadas, e eu tentei levar para uma forma, um pensamento que acredito ser uma forma mais equilibrada de olhar, porque é normal, a gente até chegou a olhar que vem de norma, essa palavra vem de norma, né? Norma, regras, padrão, aquilo que regula, lei, né? Então, assim, são todas coisas, um padrão estabelecido, né? Costume, são todas coisas que a gente vê que dentro do governo de Deus existem, né? Então, assim, a gente tentou, pelo menos o pensamento que eu tentei trazer foi que o ponto de equilíbrio não é norma, ter norma, padrão ou não. O ponto de equilíbrio é a igualdade. O ponto é qual a norma nós vamos seguir. Então, normas vão haver no governo de Deus, existe, senão não há ordem e nós precisamos de regras, nós precisamos de normas. Mas aí a gente tentou ir para esse lado, né, de que o ponto de equilíbrio é a igualdade, mas, porém, também a gente foi para um pensamento, por exemplo, de um modelo da parábola. Não sei se eu posso dizer exatamente a parábola, mas um modelo que nós conhecemos. Eu vou colocar um outro papel aqui por cima, porque não tem como apagar. Então a gente usa aqui um artifíciozinho. Nós fizemos assim, eu, né, propus para vocês aquele modelinho de fazer esse desenho aqui, o que vem na mente de vocês? É porque, na verdade, eu Natureza faço esse humana. modelo. Isso, obrigada. Natureza humana, né? Então, eu tentei levar para esse lado. Natureza humana, né? Gente, às vezes eu como as palavras, letras, então se eu estiver escrevendo errado aqui, vocês, da minha forma, né? Errado da minha forma, vocês me corrigem. Mas, então, eu tentei levar para esse lado e nós falamos sobre um assunto que tratava dentro daquela coisa de normal e não normal, né? Entre aspas, claro. A gente falou sobre psicopatia, os psicopatas e as pessoas que a sociedade encara como as normais, né? Então, na natureza humana, a gente vê que o equilíbrio são as faculdades superiores, né? No lugar, e as faculdades inferiores no lugar. São as partes baixas. Então, aqui se dá um equilíbrio, certo? Até aqui vocês estão. Tá tudo bem? Vocês estão compreendendo? Sim. Sim. Ótimo. Então, isso seria uma pessoa equilibrada, digamos assim. E depois eu falei. Na verdade, eu falei primeiro da psicopatia, depois eu mostrei a parte que eu achava que era de equilíbrio. Mas o contrário disso é desequilíbrio. Então, seriam as faculdades inferiores em, em cima, né, tomando as decisões, e as faculdades superiores embaixo. Então, isso aqui seria desequilíbrio, e isso aqui seria equilíbrio. Certo? Então, em cima disso, como nós falamos, pontuamos como aqui, né, psicopatia, e aqui, entre aspas, né, como a sociedade vê pessoas normais,
e que seria o modelo mesmo de reforma, né, que Deus quer fazer na gente, mas dentro daquele, dentro, pessoas reformadas por Deus dentro daquele modelo de norma de Deus, né? Claro, as regras e as normas de Deus, mas a sociedade também vê, a sociedade também consegue enxergar, tá? Esse modelo sem tirar, sem colocar aqui, então, digamos as pessoas que não têm religião, ou que têm, ou mas que não escutam essa mensagem, mas elas conseguem enxergar esse equilíbrio aqui também, tá? Elas conseguem visualizar que se você pensa, né, e toma suas decisões pautadas na razão, equilibrando sentimentos, isso realmente é um equilíbrio e seria a melhor forma de tomar de decisão. Porém, o que falta, ou o que a gente poderia pontuar de diferença de um para o outro, que eu tentei levar para esse pensamento? Talvez seja uma pergunta muito aberta, mas entrando agora dentro da questão da mensagem a qual a gente compartilha, a mensagem a qual a gente faz parte, o movimento a qual a gente faz parte. O que para esse equilíbrio aqui acontecer, precisa ter agora na nossa, que é o tema principal dessa dispensação, Igualdade. Igualdade? igualdade, exatamente, igualdade. Então, aonde a igualdade entra aqui? Na razão? Natureza superior. Na razão, na faculdade superior. Eu diria, assim, como também em conversa com uma pessoa em particular, que também é professor, e eu cheguei à conclusão de que realmente a igualdade, ela está aqui, sobreposta aqui, ó. Eu ia colocar equilíbrio, gente, mas é igualdade. Então, a igualdade, ela precisa somar-se a esse fator da natureza humana, tá? Então, ela está aqui, ela está somando com o equilíbrio. Por que é isso? Porque as pessoas que não têm religião, que não são do movimento, que talvez esteja num período de conhecimento ainda, né, elas estão descobrindo, elas conseguem ter isso aqui, que é a faculdade superior e a faculdade inferior, elas até podem conseguir isso, pautado em que o ideal é tomar uma decisão usando a razão e não os sentimentos e tudo. Mas a questão da igualdade, aí entra o que o movimento está trazendo. E aí entra também, né, que o movimento externo também está fazendo isso, né? Então, o que está sendo colocado junto da natureza humana é a igualdade, esse tópico. Por que eu estou falando isso? Para depois levar vocês para um outro modelo que eu usei, que é um modelo diferente disso aqui, mas eu quis colocar aonde é um ponto de equilíbrio. E eu posso ter colocado dúvidas na cabeça de alguém. Por quê? Porque esse modelo, eu vou até fazer aqui mesmo, porque depois eu vou precisar de outro espaço. Esse modelo, ele é diferente desse modelo aqui, ó, que eu trouxe o pensamento de vocês. Equilíbrio, igualdade, sobre o quê? Verdade. Liberdade.
E desequilíbrio, Liberdade sobre igualdade. exato. Liberdade sobre igualdade. Os dois modelos estão certos? Estão, mas são dois modelos diferentes, tá? Eu queria pontuar isso aqui agora. Por quê? Porque quando eu faço esse modelo, e aí eu coloco esse modelo aqui, o que está faltando? Se eu for querer usar como um modelo, como o mesmo modelo, o que falta aqui? Na verdade, eu estou tentando comparar isso com isso aqui. Não deveria. Se no momento em que eu fiz o estudo levou a esse tipo de pensamento, eles são dois modelos diferentes. Por quê? Porque, na verdade, a igualdade ela soma com a natureza humana ali. Então, assim, e nem toda igualdade sobre a liberdade é de uma forma concreta, assim dizendo, o, o, o equilíbrio 100%. Por quê? Na verdade, eu quis fazer com que nós imaginássemos um equilíbrio. Mas depois, eu vi um estudo do Pedro, por exemplo, ele trouxe falando sobre. Eu não sei se foi o Pedro que falou, mas eu ouvi um comentário dele, eu não lembro se foi um estudo. Se ele tiver aí, ele pode me ajudar agora, sobre a igualdade. Ela pode ser confundida às vezes e baseada, né, em termos que não vão, nem sempre isso, ela estar por cima da liberdade vai ser 100% o que precisa ser feito. Ah, ponto. Então eu ponho a igualdade sobre a liberdade, está tudo ok. Pedro, você poderia trazer o pensamento da gente sobre isso? Você lembra o que eu estou querendo falar, ou o que você falou e que tem a ver com isso que eu estou falando aqui agora? Sim, eu acho que tô lembrando, eu acho que era em termos assim, tipo, mais políticos, numa discussão, por exemplo, tem pessoa que acha, enfim, você pode simplesmente botar igualdade em tudo que tem e isso é perfeito. E não é realmente assim, tipo, a igualdade imposta é o tipo de doutrina política do comunismo, por exemplo. Então, é verdade que tem abusos, é verdade que o capitalismo gera riquezas que estão fora do que qualquer pessoa precisa. Enfim, podemos ter uma crítica real, mas também tem uma crítica muito óbvia quando você tenta impor essa igualdade de uma forma radical. Tá, todo mundo mora na mesma casa, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo salário. Ninguém importa quanto se esforça, pode acrescentar um pouco a mais. Eu quero todo mundo igual. Então pode ser levado a uma forma que realmente não é certa. E isso tem que falar nem de hierarquia, que é uma igualdade que também não pode existir. Tem que ter hierarquias, ordem, enfim, coisas assim. Acho que era mais nesse sentido. Isso. Muito obrigada, Pedro. É isso. Então, assim, eu só queria chegar nesse ponto do nosso resumo para que fique bem esclarecido, assim como foi esclarecido na minha mente também na conversa com uma pessoa em particular. E realmente a gente precisa separar os dois modelos. Se a gente, mas em parte é isso mesmo. Só que com a ressalva disso, por exemplo, que o Pedro trouxe para a gente. Se a gente for olhar, por exemplo, para um modelo da agricultura, né? A gente vê lá o modelinho da agricultura e a gente usa um outro modelo que também pode ser, que é similar ao modelo da agricultura. Vocês se lembram como é que a gente faz? Eu vou ter o caderno aqui. Eu estou querendo tirar para vocês me falarem como que é o modelo. Vocês se lembram? Assim, a gente faz um modelinho, né, da agricultura.
eu ver se eu consigo fazer nesse espacinho aqui no cantinho, ó. Vai ficar meio emboladinho, mas vamos dizer que agora eu tô tratando disso aqui. Tá dando para ver aí, né, essa linhazinha? Tá dando sim. Vou puxar ela um pouquinho mais para cá, não tá muito retinha, não, mas vai dar para a gente falar o que precisa ser dito. Então, aqui, né, a gente vai e usa aquele modelinho, né, que a gente faz a plantinha, a semente, a plantinha nasce, e aí a gente fala também sobre a chuva, que é um outro modelinho que a gente pode pontuar sobre a chuva serôdia, a chuva temporânea, a chuva serôdia, e a gente depois vem para um outro, né, que é como se já tivesse maiorzinha essa plantinha desenvolvida, e aqui também seria um marco, né? E aí depois aqui a gente já vê o momento da ceifa da planta, não é isso? Quando ela já está pronta para colheita, porque aí a chuva vem bem para preparar isso mesmo, para essa colheita, né? E a gente pode usar de colocar um outro modelo em cima dessa parábola, que é a justificação aqui. A gente também pode colocar como santificação aqui no outro processo. Esses são modelos que são compatíveis. A gente precisa ter um pouco pelo menos eu aprendi muito com isso, de que modelos eles precisam ser compatíveis para ser usados, né? E se caso eles não são, eles podem ser apresentados, mas eles têm que ser separados. O modelo da natureza humana é um, o modelo do equilíbrio da igualdade e liberdade seria outro. Então, é mais ou menos para a gente raciocinar em cima disso e não deixar nenhuma confusão do último estudo que eu dei. E agora a gente vai caminhar pelo artigo de novo e os comentários. O comentário que a nossa anciã colocou. Eu vou pedir também aqui a ajuda da Barbie para poder me pontuar quantos minutos eu tenho, quanto falta, tá bom? Lá na escola a gente tem uma plaquinha, né? Aí levanta a plaquinha e a gente sabe, mas olha eu colocando os bastidores aqui, gente. Mas aqui eu vou precisar da Barbie para me. Cris, mais ou menos 45 minutos. Ah, ótimo. Então agora nós vamos escorrer pelo, pelo tópico, né? Vamos voltar para o artigo. Eu não sei se vocês conseguiram abrir aí o artigo. Eu espero que sim. A Lara mandou para o grupo. Ah, ótimo! Então agora a gente vai ir para uma certa parte dele, porque a gente já chegou a um ponto, né? Já discorreu parte dele e já deu, eu acho que bastante para lembrar com a situação que foi colocada aqui no quadro. E a gente parou ali naquela parte das redes sociais, né? Essa coisa das redes sociais, onde a Lara também trouxe para a gente, que era a parte que eu falei dos adolescentes, os comportamentos e tal. Mas eu queria ler um pedaço do comentário que diz assim, aí não é no artigo esse comentário é a parte, e diz assim, esses assassinos, né, porque a gente fala um pouco sobre lobos solitários, né, a gente também pontuou um pouco sobre o que é isso, que a sociedade acha que não, são psicopatas, né? Eles são à parte, são psicopatas, eles fazem isso, não tem jeito para eles, é uma coisa que é terrível, não pode um ser humano normal, entre aspas, né? Como a sociedade dita as regras, fazer uma coisa dessa. E a gente chegou à conclusão, em alguns comentários, que pessoas ditas como normais, elas estão
não precisam ser psicopatas, né? Elas estão com comportamentos semelhantes. Justamente por quê? Porque elas estão sendo participantes, eu tirei aqui os conspiradores e os co-inspiradores, elas estão sendo participantes dos pensamentos, elas estão unindo os seus próprios pensamentos, né, com os pensamentos daqueles que são dos direitos dos homens, né, dos incels, esses pensamentos estão sendo jogados aí dentro da internet e as pessoas estão sendo juntadas, né? Elas estão sendo. É como se estivesse juntando todo mundo no pensamento mais ou menos ao que a linha de pensamento que cada um tem, né? Então, através de jogos, através de Discords, né? Para ter ali as comunicações, através de redes sociais, né? Através de memes, através de uma série de coisas que são colocadas e às vezes a pessoa clica ali, mas ela se identifica com aquilo, ela um pouco que gosta daquilo, ela pensa dessa forma também. Mas quando leva para essa parte que um atirador fez um massacre, não, eu nunca faria isso, né? Não, eu não participo com isso, né? E, na verdade, quando a gente está se identificando, né, com essas partes que para a sociedade não traz risco nenhum, comentários agressivos, né, comentários misóginos, né, são só comentários. É a liberdade, eu tirei aqui, mas é a liberdade de alguém falar sobre o que pensa, sobre o que acha, né? E aí, quando a gente está clicando nisso, ou quando a gente está assistindo isso, ou quando a gente está replicando isso, né? Porque às vezes também a gente pode ver algumas coisas para a gente estudar, para a gente se inteirar e tal, para a gente também se posicionar. Mas quando alguém está replicando isso, quando ela está sustentando isso na internet, ela está sendo uma conspiradora, né? Conspiradora, ela está conspirando com isso. E esses assassinos, diz o comentário, estão proximamente conectados, eles estão proximamente conectados com uma cultura ampla, diz o comentário. As próprias formas de cultura que temos discutido nas nossas aulas, né? O comentário diz, essa cultura compartilha sua história com o incidente do Gamergate, por exemplo, e o ambiente misógino. É exatamente isso que a Gabi está colocando aí para gente, que tem florescido e crescido online desde quando? Que está dizendo que tem crescido desde quando? Desde que data? 1989. Exatamente. Então aqui a gente tem isso crescendo a partir de 1989. Isso é muito importante. Porque de lá para cá, o comentário nos traz a raciocinar que tem se tornado mais e mais violento, conforme os homens, frequentemente meros adolescentes, às vezes adolescentes, crianças, né, assim, de crianças já estão tendo esses pensamentos, tem se radicalizado, aumentado abertamente as mensagens misóginas e estereótipos. E as pessoas podem pensar, mas é só liberdade, como eu disse, só liberdade de alguém de pensar assim, de se manifestar, de falar o que pensa. Mas cada vez que está contribuindo, que está fazendo comentários abertos, né, mensagens misóginas, né, a estereótipos, o que está acontecendo? Está conspirando com isso, né? Está alimentando. E aí, quando se levanta um atirador que ele é
Ai, tá aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Se ele é. Vou tirar aqui um pouquinho só para a gente relembrar. Ele é o procurador, né? Na verdade, ele é o que vai transmitir o ódio e ser radical abertamente. E que por detrás disso, né, estão ali os conspiradores. Então, quem vai fazer, vai ter esse ato de ir lá e atirar e fazer todo o massacre, pode se parecer como é esse, isoladamente, né, como a gente disse. Mas não, quando isso vem crescendo de 1989, e isso na sociedade está de uma forma muito, 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 muito aberta, né? Em mensagens e estereótipos, nós vemos que é quase que 50% contra 50%. De quê? Que, Cris, que você está falando? A gente pode ver, por exemplo, nas eleições, né? A gente teve 50% praticamente de pessoas que se manifestavam com ódio, contra os direitos dos LGBTQIA+, contra os direitos das mulheres, ou levantando os direitos das mulheres como aquele feminismo cultural, onde a mulher tem o seu lugar e seu papel. Então, 50% da população estava por isso. E 50% da população é uma coisa muito dividida. Estava a favor dos direitos das pessoas, os direitos das mulheres, os direitos da LGBTQIA+, né? Tentavam não ir com o ódio, mas com a democracia. Então, isso já estava assim, muito 50-50. Imagina agora, né? Cada dia que passa, a gente vê países, governantes se levantando, né? Que são extremamente antidemocráticos, digamos assim, e não é um antidemocrático, por quê? Porque eles foram eleitos pela democracia, através das democracias. O povo coloca lá. A gente também falou sobre isso, né? Que o povo coloca essas pessoas na frente, né? Para o povo. Então, assim, eu queria convidar alguém que pudesse comentar sobre isso, sobre essa parte em específico, de que às vezes até é usado a democracia para dizer que não, mas esse governante ele não é antidemocrático, porque ele foi usada a democracia para ele estar lá. Alguém quer falar sobre isso? E, ao mesmo tempo, trazer para essa parte do estudo de que de 1989 isso vai crescendo, essa parte dos 50% que eu disse, e que hoje eu acredito que está começando a ficar em desvantagem, né? Que a gente sabe que quando os direitos das mulheres elas começam a os direitos das mulheres e os demais, né, que vão sendo levantados, também levanta do outro lado a combater isso. Alguém quer comentar sobre isso? Cris, eu não sei se vai responder tudo que você está falando aí na pergunta, mas sobre esses regimes que são democráticos, enfim, a gente vê vários exemplos, né? Tipo o Erdogan lá na Turquia, o Putin na Rússia, né? A gente escuta as pessoas dizendo, eles foram eleitos democraticamente. Agora, democrático é difícil a gente dizer, né? Porque república significa que é algo escolhido pelo povo, né? Agora, democracia de fato, ela tem vários outros fatores, né? E por mais que tenham sido as pessoas que escolheram, não significa que essa escolha foi totalmente livre, porque eles podem ser manipulados, pode ter muita propaganda, né? Eles podem usar meios ilícitos para poder
vencer essa eleição. A gente também está vendo isso no Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, quando eles estão mudando os limites daqueles distritos, né, que determinam quem ganha a eleição ou não, enfim. É isso aí, Fia. Nossa, muito obrigada. Olha, muito obrigada. Porque exatamente. Porque qual é a linha de raciocínio aqui dentro do artigo também? Que, na verdade, essas influências, essas propagandas, né, esses meios que são usados, né, para influenciar, né, é óbvio que vai fazer aquilo que eu quis colocar, que é juntar, moldar, né, pessoas com o mesmo pensamento que eles e para uma linha de raciocínio nas quais eles precisam para serem colocados no poder, né? Inclusive, um caso, por exemplo, desse como um atirador, agora fazendo em paralelo, né? Na política é isso. Em paralelo, um atirador e que faz esse massacre, né? Que eu tô teclando muito em cima disso, tem ali toda uma estrutura de jogos, de influências, de coisas na internet que vão levar a pessoa a se ela compartilha desse mesmo pensamento, ou até é moldada com esse pensamento, se ela se deixar levar, né, por essas influências, né, obviamente ela vai se colocar como o praticante desse ato, né, e essas pessoas que estão por detrás vão fazer com que esse se manifeste e faça o ato que, na verdade, está sendo inspirado, está sendo instigado para que seja feito de formas disfarçadas, e o maior meio, né, a gente está vendo agora, que é a internet. Então, por isso que quando o comentário diz que tem florescido, né, e crescido online desde 1989, tem a ver com isso que a gente está tratando aqui, né? Tanto Cris, politicamente. Sim, Gabriel, pode falar, por favor. não pode terminar seu raciocínio, perdão. Ah, sim, tanto politicamente quanto essas ações, né, que às vezes a sociedade coloca como lobo solitário. Pode ir. Eu estava pensando, né, que assim a vinda da internet realmente mudou o mundo para sempre, né, uma revolução. E o Uhum, que a gente vê é que a política, a legislação especificamente, em todos os países não andou no mesmo ritmo como se deu esse desenvolvimento na comunicação, né? Há muitas áreas cinzentas, né, na legislação onde não se tem clareza e tampouco eficiência em perseguir crimes. Não, tipo, quem é uhum, responsável? Né? A uhum, empresa, onde está o servidor, o usuário, e se o servidor está fora do país, outro continente. Tem tantas brechas, né, nessas legislações, e a gente muitas vezes joga a culpa, né, no presidente de tal e tal país, né, a executivo, mas na verdade é a legislativa que está muitas vezes está empacada, né, e não vai para frente, né, e sempre quando tem essa área cinzenta, onde não está muito claro o que pode e o que não pode, né, o desenvolvimento me parece sempre para o pior, né, porque não tem consequências, né, a qualquer crime, ou nem sequer se sabe que são crimes que estão sendo cometidos, não são adolescentes que estão aí fazendo brincadeiras de mau gosto, não, e mal sabem que estão cometendo crimes graves, não? Então é um problema assim em várias frentes, não? Educação, legislação e juntando tudo isso põe vai testando, né, a nossa fé na democracia, não? Porque um Estado de Direito, né, ele tem os seus procedimentos, tem os seus passos, né, até uma legislação ser aprovada. Então a gente às vezes gostaria que alguma coisa fosse resolvida para já, mas a gente esquece que essas coisas levam tempo, né? E não é só um presidente querer resolver algum problema, né?
Uhum. É toda uma máquina, né, do governo do Estado que tem que funcionar em harmonia, né? Exato, muito bem colocado, porque realmente é uma questão que nós precisamos pontuar também e lembrar, né? Porque senão a gente só coloca essa culpa, né, lá em quem está sendo lá o gestor, o presidente, né, o líder, e quando a gente tem que ver essa parte também que tem muitas coisas que estão atadas e não estão funcionando bem. E ainda os adolescentes ou as pessoas que estão, que às vezes estão até desapercebidos de que é um crime, que não é um crime, né? E sim, eu gostei de raciocinar sobre isso agora com você e com vocês. Obrigada pelo comentário. E tem uma parte do comentário aí, nós vamos ver, que diz assim, é, que esses meninos, né, e adolescentes, né, que essas pessoas se alimentam entre si e eles acabam que normalizando uma linguagem, né? A gente falou sobre isso, um comportamento, né, horrendo. E aí agora tem a ver aí também com o que o Gabriel falou pra gente, porque uma vez que nem se coloca como um crime, né, dentro ali dessa área da internet, que fica tão aberto, tão sem regra, né, acaba a linguagem, o comportamento sendo levado a extremos também, e nem sendo pontuados, né? E essa cultura, né, a gente vê o que está falando, eu estou bem tentando ver exatamente como está o comentário, essa cultura até tenta legitimar o mau comportamento, né? Se moldando com a reação contra os pequenos passos de progresso social. Então, como que essa progressão social ela vai conseguir sobressair, né? Se o comportamento está sendo moldado uma reação contra esses pequenos passos do progresso social. A cultura tenta até legitimar, pelo que a gente viu aqui, o mau comportamento. Então, por isso que quando eu trouxe 50%, 50%, eu acredito assim que nós estamos tendo um aumento do progresso, tendo um rebaixamento do progresso social, né, com as regras adequadas, com a liberdade, né, a igualdade crescendo e a liberdade descendo. Não, eu acho que está acontecendo o contrário, porém, pode parecer que não é assim, porque a gente vê muita gente falando sobre as mulheres, muitas empresas agora levantando a bandeira, né? Salário devem ser iguais, né? E tudo mais por detrás já tem muita coisa acontecendo, digamos que no invisível. E quando isso se levantar, né? Porque isso já está acontecendo, em contrapartida do que os direitos estão tentando ser colocados nos lugares, né? Em contrapartida disso, as outras coisas já estão acontecendo. Quando elas puderem ser vistas, né? Porque já tá contribuindo para moldar pensamentos e ajuntar. Quando elas puderem ser vistas, então aí a gente vai enxergar que o desnivelamento de 50%, que já estava difícil, vai estar pior ainda. E há quanto tempo isso já vem ocorrendo? Desde 1989, nós estamos em 2023, indo para 2024. Aí aqui fala, se moldando como a nova minoria, as verdadeiras vítimas. Então,
também a gente vê que vai ser levantada uma coisa de que, peraí, vítimas são outros, né? Quem está como vítima, não, é porque o feminismo radical, ele está depreciando os homens, ele está acabando, colocando as mulheres num lugar de poder que elas vão, que não pode estar, né? Então, vítimas são os outros, são os homens, não são as mulheres, não são o LGBTQIA+. Eles estão sendo exaltados e se colocando num lugar até contra aquilo que Deus quer, né? Assim que a sociedade, né, principal coloca, né, a sociedade, o modelo de sociedade principal, né, casamento entre homem e mulher, né, a mulher tem que estar no seu lugar de posição que a sociedade dita a regra, né, porque senão ela vai desfalcar ali a, a nova geração de pessoas na sociedade, né, essas crianças, quem vão educar essas crianças, se a mulher está indo para o posto de trabalho, né, e aí, então, isso tudo é levantado e colocado como vítimas aqueles os quais seriam os agressores. Pesquisadores documentaram, aqui diz no comentário, que na história de violência ou ameaças a mulheres, né, ameaças a mulheres, é um costume comum entre atiradores de tiroteios em massa, as ameaças. Vou ler de novo. Pesquisadores documentaram que uma história de violência ou ameaças a mulheres é um costume entre atiradores de tiroteios em massa. Aí depois vem dizendo, isso. As ameaças são reflexo de uma atitude cultural mais ampla, que diz: homem é homem, né? Que normaliza o mau comportamento de homens online. E o que mais que diz aí que está escrito? Alguém pode ler? A Gabi já colocou aí para gente. Ei, Cris, Sim, quando alguém lhe diz algo violento ou lhe faz algum tipo de ameaça, para muitas mulheres isso acontece com tanta frequência que nem contam mais, disse Phillips. isso, exatamente. Rê, o que você pode dizer de comentário sobre isso que você leu? Ou se Cris, alguém. Oi? Sim, Cris, pode. você Sim, pode pode. repetir para a minha pergunta? Eu estava mexendo É, aqui no volume. em cima desse comentário que você leu, né, dessa pesquisa Uhum, do Philips, o que uhum. você pode comentar? O que você entendeu ou o que você quer comentar em cima desse A comentário aí? gente, hoje, a gente vê falar muito, eu até queria comentar sobre o que você falou, que quando as coisas começarem a acontecer, que nós iremos ver, né, realmente, olha, é isso que está acontecendo, mas eu diria que isso já está acontecendo, que desde 2018 a Ancientese nos abriu os olhos para muitas coisas, nós já estamos vendo, tem sido muito difícil, porque como a gente sempre coloca nos estudos, são 6.000 anos dessa cultura errada, né? Isso está entranhado, de certa forma, em todos nós, e lutar contra isso, né? Se deparar com isso, aceitar que isso existe e que pode estar em nós, entre nós, né? Que a gente ainda tem muito para reaprender, tirar e reaprender,
isso tem sido uma constante, né? Se a gente está no movimento, se a gente está seguindo a mensagem, se a gente está realmente ouvindo o que está sendo passado e estudando, a gente está sofrendo todo, todo esse abalo de entender que acontece, ter que lutar contra isso, né? Até primeiramente em nós. Então, quando diz aqui que alguém lhe diz algo violento ou lhe faz algum tipo de ameaça, para muitas mulheres isso acontece com tanta frequência que nem contam mais, é porque a gente foi criada, né, desde muito da tenra idade, a gente convive com isso, né? E eu trago até para um outro ponto, né, que hoje para nós tirarmos o Senhor da oração, o quão difícil é. Tudo que a gente vai dizer, a gente põe um Senhor como respeito, né? E essa coisa da violência e tirar o Senhor da nossa mente tem sido bem difícil. E a gente vê muitos casos entre nós, todo mundo conhece, toda mulher conhece, casos em que a mulher se calou ou ela nem sequer fez menção, né, de desagrado ante a uma ameaça. Então, Cris, implantado que está isso nas nossas vidas. Sim, obrigada. Obrigada. Sim, mais alguém Cris, quer eu não sei comentar? se você me permite, se alguém já comentou, porque sem querer eu estava sem internet aqui, alguém comentou da retórica agora do marido da Ana Hickman, né? Alguém Hum, viu? aham. Sim, é como que é normalidade e ainda abrem as câmeras para esse homem. Então, eu só peço a Deus, por experiência própria, que o juiz não seja, que não seja o juiz homem, ou uma exceção, se for homem, de alma feminista, porque ele se defende dizendo, não, ele fala, ele reconhece asquerosamente, porque ele está assim, provavelmente tem um advogado e um monte de, desculpa, macho ao redor dele, né, falando que ela também agiu mal, que ela é inação parental, sabia até de qual o artigo. Alguém ouviu sobre isso? Vocês Sim, ouviram? E ali ele está arquitetando, e eu vou te falar, não vai ser surpresa nenhuma para minha experiência que lido com isso, entendeu? No SUS há anos, o juiz dá uma pena para ela também, entendeu? Porque ela falou isso em sim, público, certo? Então, sim, assim, agora, a pena dele, com certeza ele vai ficar cheio de grana, ele vai ficar assessorado, e vacilou, ele ainda vai ter um grupinho que vai falar internet, sabe, para alimentar essa coisa satânica em relação à mulher, entendeu? Assim, não sei se alguém já comentou, peço desculpa, mas assim, é uma coisa assim que chama atenção, né? A humanidade todos, net news escolhidos todos falando contra a violência contra a mulher, né? E tudo. E ele ainda tem desculpa, gente, a cara de pau e as pessoas, e você vê todos que estavam ao redor dele eram homens, né? Que permitiram as câmeras ele falar isso. E aí eu também caiu a ficha, realmente foi alienação parental social. Se o filho, ou se algum coleguinha falar com o filho dele, aí ele já vai com aquela artimanha asquerosa e tudo mais. Assim, só para você ver que tem um lado muito crescendo de amor na Terra, mas também tem um lado muito hostil e satânico querendo acabar com as mulheres, né? É só isso que eu sim, queria falar. Eu estava engasgado com ele em relação a isso. sim, muito obrigada pelo seu comentário, tá? Pertinente. É, realmente, eu acho que eu tenho até pouco a dizer sobre isso, que poderia ser muito, mas porque na verdade as pessoas, a sociedade, as pessoas, né, a maioria não querem é, admitir, né, e ver que é realmente por esse lado que está indo, que as mulheres elas não têm razão, que as mulheres elas estão usando de artifícios para separar os seus filhos dos seus pais, as suas filhas, né, dos seus pais. E essa é uma lei que ela está sendo revista, porque
Na verdade, pelo que eu já li sobre isso, ela não deveria ter tido tanto poder, né, em tanto tempo. Agora está sendo olhada, né, sendo visto isso, porque a gente sabe que com essa lei muitos abusadores conseguiram estar com as suas vítimas, né, ali junto deles, justamente porque usam dessa retórica, né? E então, assim, tudo isso está sendo revisto. É, eu acredito, agora um pensamento meu pessoal, que para ter sucesso de contrafazer isso ou reformar isso, vai ser uma luta até que desleal, né? Ô, Injusta, Cris, e vai ô, ser, Cris, e é muito difícil, porque somente eu vou deixar você falar, tudo bem, ainda, tudo bem. ainda que venha fazer isso a cair, porque eu acredito que já esteja isso acontecendo, não sei se em São Paulo, em alguns lugares já estão, né, se mobilizando contra essa decisão dessa lei de alienação parental, está sendo reestudada, está sendo que ser revista, ainda que a cultura que já foi colocada na mente das pessoas, na sociedade, nas pessoas influentes, é de que as mulheres estão fazendo isso contra os homens, separando os seus filhos dos seus pais. A sociedade, a parte da sociedade tem dificuldade de admitir que um abusador, uma vez, por exemplo, uma vez que já abusou da sua própria esposa, que já fez coisas abusivas na frente dos seus filhos, com a sua própria esposa, a sociedade, a lei, os legisladores, eu acho, as pessoas que são responsáveis, né? E até parte da sociedade tem dificuldade de entender que essa figura, essa pessoa vai ter um comportamento igual para com seus filhos. Eles querem separar isso e dizerem que uma vez que ele teve esse comportamento com a sua esposa, não quer dizer que ele vai ter o mesmo comportamento com os filhos. Não quer dizer que ele vai cometer as mesmas atrocidades com seus filhos. Mas a gente está assistindo que é diferente, que não é assim, né? Que, na verdade, uma vez que ele abusa da sua esposa, faz isso tudo em frente aos seus próprios filhos, como que depois ele não vai ter esse mesmo comportamento com seus filhos? Eu não sei, a Alexa colocou que não concorda, mas eu não Sim, sei o que sim, você está sim. dizendo. Eu sinto muito por todas nós, eu sinto muito por você, mas os juízes da terra, eles julgam processos. E é tão bem articulado, eu que sou irmã de advogado, e tipo assim, eu convivo com essa turma, é tão articulado a história, que quando a juíza ou o juiz tem alma feminista, né? Porque existem homens, assim, graças a Deus, um ou outro eu já encontrei, entendeu? Mas, assim, as leis são tão brandas, entendeu? Uhum, Na questão da vara da família, que uhum, fica uma injustiça que aí, meu, infelizmente, eu sinto muito por mim e por você. Só o Criador, uhum, porque os uhum. processos são muito, muito, além de ser lentos, eles não são justos, Sim, entendeu? Essa é a minha obrigada. opinião do que eu vejo. Obrigada, obrigada. Rê, como que fala? Não, sem Eu problema, acabei seu Cris. raciocínio. Não, sem problema. Você acabou colocando parte do que eu queria falar, que é a gente vê claramente, né? Também a gente viu bastante nos casos, nos artigos do Media Broadcast,
que a mulher, a partir do momento que ela se expressa, e é isso que ela tem que fazer, mas ainda nós estamos bem, muito despreparados no sentido de a gente procura ajuda e de onde deveria vir ajuda, às vezes vem até acusação, dúvida, Sim, é, sim. nos colocam mais fracas em vez de ter coragem, né? A mulher passa de vítima, passa a ser acusada, né? E Sim. é muito difícil. É isso que nós temos que fazer. Isso precisa crescer. Nós precisamos acreditar, precisamos continuar, né, nessa luta. Mas é realmente assim, enfrentar realmente remando contra a maré, porque vamos encontrar profissionais que entendem, que querem nos ajudar, que querem fortalecer? Sim, mas é uma busca constante. E isso Uhum. também dentro de nós, né? Para sair de nós também toda essa força para seguir como Deus deseja que seja, né? De nós. Então, e como Ele colocou em nós, e nós precisamos fazer com que isso seja fortalecido novamente. Sim. Obrigada, eu tenho 7 Amiga, minutos, já vi. eu vou Sim, pode falar bem falar. rapidinho. Eu estava pensando, enquanto você estava falando também, eu estava pensando na natureza humana, como é que isso vai ser um equilíbrio em nós e como a gente vai conseguir influenciar toda uma sociedade que já normalizou aquilo que não deveria ter sido nunca normalizado, né? E eu acho que o nosso papel dentro desse movimento tem que se destacar de uma certa forma. Às vezes eu ouço pessoas dizendo que é nós somos um número muito pequeno de pessoas para fazer algum tipo de diferença na sociedade, mas eu tenho que discordar disso porque eu acho que a gente vê essa diferença na sociedade sendo feita em grande massa, mas nós não podemos esquecer que a gente tem toda uma esfera de influência ao nosso redor, sabe? E isso é o que se propaga. Se você consegue atingir uma pessoa, tirar o que essa pessoa normalizou durante tanto tempo, isso é tipo uma corrente e vai passando de pessoa em pessoa, né? Então, eu acho que o nosso papel como movimento é continuar falando e continuar influenciando a sociedade com o conhecimento que a gente tem atualmente, começando por nós, tentando equilibrar essa natureza humana, né? E entendendo o que é essa igualdade, na verdade, e como é que ela tem essa participação ativa na nossa vida. Amém, isso. Sim, sim, com certeza. E tanto que, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu vi, presenciei, quando, juntando o que a Rê trouxe, um pouco do que a Alexa e que a Gabi está trazendo, né, que é essa coisa de já ter fixado na normalidade, né, na cabeça das pessoas do que é normal se fazer e que está se cometendo uma injustiça contra mulheres, e as leis são brandas e como é difícil mudar isso, mas ao mesmo tempo que nós temos essa responsabilidade, como a Gabi trouxe para a gente, eu presenciei um fato que eu vi algo assim, um órgão que precisava acolher e direcionar, orientar uma mulher que estava ali em busca de justiça para com os direitos dos filhos, né? Dos filhos, das filhas. E no momento em que ela relata para a profissional do órgão que está pedindo, né? Tá, mas então, como são o nome dos seus filhos? Como é o nome das filhas? E que ela vai pontuando o nome, ah, na verdade, ela pontua um nome, e ela diz fulano de tal, né? Eu vou colocar um nome fictício aqui, para não expor a pessoa. João. João tem quantos anos? João tem 5 aninhos.
A outra é Luísa. Luísa tem quantos anos? É, a Luísa tem 3 aninhos. É, o Felipe, a profissional, diz assim para ela: tem mais? Quantos mais você tem? E a pessoa fica perplexa porque ela ainda vai falar do quarto. Agora, essa profissional que está no órgão, que deveria acolher essa mulher que está indo lá, relatar injustiças que estão acontecendo contra seus filhos e suas filhas, ela deveria estar preparada ali, ela está ali para receber, acolher isso e tentar ajudar essa mulher. Ela, interrogá-la, tem mais? Ela não sabe. A vida dessa mulher, a vida que ela teve, se ela foi estuprada pelo próprio marido, se ela fez Exatamente. petições, se ela tentou evitar, mas não foi. Quantas mulheres colocam DIU e elas não conseguem, o organismo expulsa, ou elas têm complicações, quantas mulheres suplicaram para seus esposos para fazerem vasectomia, que é uma coisa muito mais simples, e pelo machismo eles não querem fazer. Quantas situações antes de julgar, porque isso foi um estilo de julgamento sutil, antes de julgar, eu acho que deveria um mínimo de empatia, só empatia então, pelas mulheres. Já que é um mínimo, porque essa pessoa está num local, uma colocação que Ô, Cris, eu acho que eu vou ajudar deveria você. entender, ela deveria entender, desculpa, Alexa, só para me entender o raciocínio, Hum. ela deveria entender que ela, como profissional, ela não está ali para averiguar aquela mulher. Por que essa mulher hoje está reclamando, mas ela foi ter tantos filhos com esse homem? Verdade, julgar. Exatamente. Eu acho que o que eu vou falar vai ajudar muitas mulheres e tem ajudado. Toda vez que você sofre uma violência, você fica com. É um CID, transtorno emocional pós-trauma. E o advogado te absorve dessas acusações. Por exemplo, a Ana Hickman foi lá e falou, ela, nossa, equilibradamente, mas ela estava ainda. O período são 6 meses pós o trauma. Agudo, não tratado, fica crônico, o que acontece, isso foi estudado na psiquiatria pós-incêndios, etc, etc. Eu vou falar de mim. Eu também já sofri um transtorno emocional em trânsito por violência. A psicóloga me desdenhou. E olha que eu fui com patente lá, é. Ela me desdenhou. Olha que sexista. E aí depois, meu temperamento não aguenta desaforo, né? Eu também falei coisas, mas graças a Deus o agressor recebeu teve que pagar cestas básicas. E aí o advogado dele quis fazer contra mim que eu falei, sabe o que eu falei? Eu tenho nojo do seu caráter. Falei isso. Sabe como foi visto isso? Como um racismo. E a pessoa nem negra era. Mas assim, muito capcioso. Aí eu só fui absolvida porque eu coloquei um CID lá, transtorno emocional pós-trauma. Infelizmente, você tem que elucidar coisas óbvias com CID. Então, se você sofrer isso, Não. vá no seu psicólogo, seu psiquiatra, pegue um transtorno emocional pós-trauma e se absorva. Não pague cesta básica, não, porque isso é um vexame. Graças a Deus eu também não paguei, e não pague você. A Ana ou qualquer mulher pode ficar transtornada, sim. Isso acontece com todo o nosso emocional pós-violência, é um CID. Então, oriente seu advogado, porque às vezes infelizmente, os advogados não entendem de psiquiatria, de CID. Procuram um profissional e se absorva dessa acusação, entendeu? É isso que eu quero falar para ajudar as pessoas. Já aconteceu comigo. Sim, você está falando diretamente para as mulheres que sofrem esse tipo de coisa, né? É muito importante, porque você é um exemplo de quem lutou, de quem foi, de que também é da área, né? Você é da área de psiquiatria, né? Isso. E tá aí no seu lugar de fala.
E, é claro, esse exemplo que eu coloquei é um exemplo, né, fictício, para que fictício assim, foi um fato, mas para não expor a pessoa, eu coloquei totalmente é, com outros nomes e para não realmente não expor, mas são coisas que comumente acontecem com muitas mulheres. Eu presenciei, mas algumas pessoas podem não ter presenciado, mas é isso que realmente está acontecendo e acontece. E bom saber de que, né, é, essas mulheres têm direitos e essas mulheres precisam buscar os seus direitos e lutar, né, e não se silenciar e não parar, porque o máximo de coisas vai acontecer para que elas se silenciem, para que elas parem, para que elas aceitem e elas para que elas não tenham trabalho, então trabalho assim, porque já é tanta coisa que essas mulheres sofrem nesse processo que às vezes elas podem querer um pouco de alívio de não ter que deparar com isso, mas uma vez, né, que o pessoal é político, né, nós precisamos lutar, nós precisamos nos posicionar, essas mulheres precisam se posicionar, essas mulheres precisam insistir, elas precisam estar bem, ter psicólogos, ter psiquiatra, o que for necessário para elas estarem fortes, firmes, mas o alívio delas vai estar justamente em lutar. É uma, é, é uma mentira dizer que o alívio vai vir quando você para de lutar e que ai, agora eu vou ter um alívio. Não, na realidade, o seu alívio vem quando você luta. Pode Cris, parecer mais complicação, mas é quando você luta. Sim? Alguém quer falar? rapidinho, Uhum, é, da leitura que a Rê fez, que foi levando uhum, para essas vertentes que uhum, não estão, estão ligadas, interligadas, o normalizar dessas meninas na internet, de tanto que são atacadas, empodera mais esses homens e nos tira o poder automaticamente, nos torna ainda mais submissas e propensas à violência, como se nós merecêssemos uhum. essa violência. E engessa os pequenos passos que você falou para Sim. um direito maior e melhor, e sabendo que isso está vindo de uma cultura misógina, né? E Uhum, isso também vai para o que você acabou de falar, para a luta dessas mães, porque isso era normal, era tão uhum, normal que a lei ajuda o pai a ter a vítima com ele, essa criança. A lei fala, somos a favor da mulher, a delegacia da mulher. Quando você chega lá, porque é interessante, o homem pode fazer tudo aquilo que é proibido por aquela lei, mas a mulher, se ela fizer uma coisa, ela está em alienação parental e perde a criança. Então, ela não pode fazer, ela tem que andar na regra, e ela não, até para reclamar, tem esse problema. Mas o que essa mulher está fazendo? Ela está saindo da normalidade que a sociedade colocou todas as mulheres. E é aí que é uma luta que a gente, quando está participando dela, vê que parece impossível, mas não é, porque você só está aliviada quando você vê que a sua luta, que a nossa luta, que o que a gente está brigando ali, que é a justiça, que é a igualdade, está sendo visto, né? Que você está tendo alguma evolução, você está sendo ouvida, né? Então, você veja, essa história que você contou, a pessoa foi recebida por uma mulher misógina, embora ela esteja ali no poder de ajudar essa mulher, ela está ali para isso. Ela uhum, viu coisas que só um machismo pode fazer a gente ver, entende? Então, ela estava cega para uhum, essas coisas. uhum. Sim, obrigada por nos trazer de volta para o tema também, que é dentro da internet, mas realmente está tudo interligado e é isso mesmo. A luta, né, vai ser
gigante, tamanha, até o final, e a gente vai continuar aprendendo sempre, e lutando sempre, e para a eternidade a gente tem aprendizado, né? Não é porque também eu estou aqui trazendo esse estudo e falando e levando nessa vertente, né? Que eu não tenho o que aprender, eu precisei e vou continuar precisando da atuação de vocês, do que vocês trouxeram, do que vocês disseram, somando com o que eu disse, também levando para outras coisas em paralelo. Então, assim, eu acredito que esse é o caminho, nós podemos continuar, né, lutando e buscando e estudando e dando estudos, por maior dificuldade que seja. Eu falo para mim mesmo e compartilho com vocês. E muito obrigada pela atuação de cada um. Se eu vou deixar esse espacinho para se alguém quiser comentar alguma coisa que eu não tenha comentado, ou alguma coisa do próprio artigo, ou alguma coisa que tenha visto que não foi levantado, ou do comentário que a gente leu. Se você quiser, esse é o momento, pode compartilhar com a gente, pode falar. Cris, Sim? eu queria colocar, não é defendendo, Uhum. mas tendo também um ponto de entendimento, né, de sororidade com esta mulher também que entrevistou, que Sim. com certeza também sofreu e pode estar sofrendo também devido ser uma mulher. E Sim. talvez está ali naquela posição e está sendo cobrado dela um filtro que ela não gostaria de fazer também, né? Nada justifica, nós temos que Uhum. realmente cobrar, mas eu tenho certeza que aquilo que a Gabriela colocou, que a parte que está ao nosso redor nós atingimos, a atingiu. Por mais que ela não queira reconhecer, nós lidamos com muitas pessoas que não querem reconhecer, às vezes, o que a gente coloca, o que a gente quer apresentar, o que a gente acredita, o que a gente sabe que é o correto, mas nós também um dia tivemos essa dificuldade. É não desistir, é crer que Deus está nos fortalecendo, nós temos que continuar nesse caminho e não desistir. Também por essas pessoas, também por essas mulheres. Uhum. Sim. Então, agora com esse comentário, eu vou. Obrigado pelo comentário, de expor que você pensa também sobre isso. E eu vou. Sim, sororidade, né? A Alex colocou. Então, eu vou convidar vocês para orar, para a gente finalizar o estudo aqui. Vamos nos ajoelhar, que se podem, que puderem, se tiver vontade para ajoelhar. Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando, de estarmos refletindo, compartilhando, fazendo trocas. Te agradecemos porque tu nos trouxeste para este movimento e nos deu luz, nos capacitou. Ainda temos muito que lutar, ainda temos muito que mudar, ainda temos muito que fazer. Pedimos que seu auxílio, a sua proteção, a sua bondade, seu amor esteja sobre nós durante todo esse percorrer que ainda temos que fazer. E também a força que vamos precisar ter. Que esse pensamento seja também um pensamento de
de cada um de nós e que nós possamos cada vez mais te buscar, estudar e compartilhar da sua mensagem. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.